Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje com o tema Lei de Incentivo à Cultura, a LIC. Para conversar sobre os impactos e os desafios dessa lei, está aqui com a gente o Tiago Pedra, que é educador social e integrante do coletivo Cultura no Morro. Ele atua na cidade há mais de 10 anos com projetos socioculturais. Então, Tiago, já vou te dando as minhas boas-vindas. Olá, Nela, tudo bem? Prazer estar aqui no programa. Tamo junto. E você, há muito tempo, né, de estrada aí com cultura, são 10 anos com esse coletivo, né, Cultura no Morro, que fica lá no bairro Pedra Mar, que fica ali na região leste aqui da cidade de Jacareí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o surgimento desse coletivo e as ações que vocês já fizeram até aqui. Então, o Cultura, em específico, ele nasce ali por meados de 2009, né, mas por jovens da comunidade do Pedra Mar, eu sou um deles, né, que tiveram a ideia de criar, mais do que o coletivo, a gente tinha uma ideia de criar ações para movimentar a comunidade, né? Visto que é uma comunidade periférica, né? Ali na zona oeste de Jacareí, ela tem 27 anos, essa comunidade hoje. Então era muito isolada de ações culturais, educativas e tal, então a gente começa fazer essa movimentação cultural ali, né? Ainda muito amadora, né? Em 2009, bem nesse sentido mais de querer fazer do que saber exatamente o que queria. E a gente juntou com o mestre Nego, né? Que é um mestre do Moçambique da comunidade, que mora desde o início da comunidade lá. E ele foi o nosso pilar principal, assim, para ter esse desenrolar aí. Esse start, né? E aí, no caso, a gente vai mostrar agora para quem está nos acompanhando algumas fotos dos projetos que o coletivo Cultura no Morro já veio realizando. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses projetos e aí, durante a sua fala, eu queria que você também contasse aqui pra gente quais que foram selecionados, né, pela LIC, que é o nosso tema do programa hoje. Então, daí, 2009, tivemos um bom período de formação, de entender exatamente o que era aquilo que a gente estava fazendo, até que a gente tem o conhecimento da LIC, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura aqui de Jacareí, que foi mais ou menos em 2011 que a gente teve acesso a ela, entender um pouco mais, participar de projetos que eram desenvolvidos por meio da LIC, né, participar como na oficina, né, e tal. Em 2014 a gente escreve o primeiro projeto, aí já como Cultura no Morro, né, e fomos contemplados pela LIC, que foram, na verdade, a gente conseguiu enviar 2, que já era para viabilizar mesmo as ações do Cultura no Morro. Um foi o Moçambique nas escolas, né, e o outro foi o Pedra Mar Arte e Geração de Renda. Um era para trazer a geração de renda por meio do artesanato e o outro para disseminar a cultura Moçambique em Jacareí, porque daí o grupo do Seu Negro de Moçambique era o único em atividade em Jacareí, né? Então a gente viu essa super necessidade de dar a conhecer, né, ao município essa cultura que estava ali adormecida, né? E passamos em 14 escolas, né? Foram mais de 400 estudantes impactados. A questão de emprego que a gente conseguiu gerar foram mais de 10 pessoas, direto e indiretamente, assim. E o Arte e Geração de Renda, que é esse projeto que a gente está vendo as fotos aí, ele foi em conjunto com Magela Borba Gato, né, mestre Cultura Viva, nível nacional. Ele que ministrou a oficina, né, a gente já tinha um conhecimento com ele que ministrou essa oficina, que tiveram 2 turmas, uma turma de jovens e adolescentes e outra turma pessoas maduras, né, e idosas também. E para nossa foi muito impressionante que ele foi para além, né? De certa forma, o objetivo que a gente queria de geração de renda, ele não foi atingido como a gente pensou, né? Porque o projeto ele tem essa, né? Às vezes você tem um objetivo, mas ele não atinge exatamente naqueles moldes. Mas ele serviu muito como uma forma de tirar as pessoas de uma depressão e até mesmo de dentro da casa. Muitas mulheres ficavam dentro de casa, naquela rotina, né, de dona de casa mesmo. Então ele foi um momento de encontro da comunidade, dessas mulheres, de trocas e tal. E foram 2 anos esse projeto. A gente conseguiu 2 versões, né, diretas assim. Teve exposição, teve viagem para museus em São Paulo. Então assim, a gente observou que esses projetos eles trouxeram a base, né, para as pessoas da comunidade no sentido de ter uma autoestima, entendeu? Reencontrar essa autoestima, de ver
as potências que essas pessoas tinham e que o próprio bairro pode ter, entendeu? Porque as potências existem, mas como não são potencializadas, não são, não dão choque, não são exploradas, não dão choque, porque elas estão nessa dormência. A gente fala muito sobre essas dormências, e se você não tem alguém, não tem algo que levante essa cultura, ou essa ação, essa atividade, ela fica ali dormindo pro resto da vida. Ela não morre necessariamente, mas ela fica adormecida até cair no esquecimento, entendeu? Então, os impactos ali na comunidade, né, só reforçando o que a gente conversou no primeiro bloco com a Jade, né, que tem essa questão da economia, né, na área da cultura, que tem geração de renda, geração de emprego, mas os impactos, como você mesmo disse, vão para além. Né? Tem a questão aí da saúde mental, a autoestima, e também eu queria que você desse a sua opinião, tem essa questão também de envolver mais a comunidade, né? Você acredita que os moradores ali do bairro ficam mais unidos, ficam mais, também acabam criando uma ideia maior sobre o território da onde eles vivem? Sim, total. É um processo, Nayara. Quando nós conhecemos a ferramenta de lei de incentivo à cultura, logo no começo a gente entendeu que aquilo ali seria uma ferramenta de desenvolvimento social para a nossa comunidade, uma vez que eu não tinha acesso diretamente a políticas públicas. E daí a gente falou, então, Cultura no Morro servirá como uma ponte para a comunidade para usar essa ferramenta. Ok. A partir daí a gente começou a entender que a lei de incentivo ela poderia impactar em diversas formas, né? Tanto nessa questão da saúde mental, quanto geração de emprego e renda, né? E autoestima social da comunidade, que a gente tinha uma realidade ali em 2009, 2005, uma realidade muito negativa da comunidade, vista como marginalizada, né? Vista como criminosa e tudo mais. E a partir de 2009, dessas ações continuadas, que é importante também ter essas ações com continuidade, começou a mudar um pouco a figura e as pessoas também começaram a se ver diferente. E daí é muita questão também assim, não há, quem que apresenta as propostas geralmente para as comunidades é o poder público, né? Então assim, ela fica à mercê, eu digo porque uma academia ao ar livre e uma quadra, né? Geralmente é esse padrão que a gente tem nas comunidades. Porque é o que colocou na outra comunidade, é o que ela vê, só isso. Ela não consegue ver dimensões, uma oficina de geração de renda seria legal. Ela não consegue pensar para além daquele território de coisas que poderiam ter, né? Então a gente, enquanto Cultura no Morro, usando essas ferramentas, a gente começou a propor coisas e estimular. Né? A primeiro momento a gente traz coisas que a gente achava que seria interessante diante de um diagnóstico breve, né? Não um diagnóstico profundo. A gente acha, isso aqui eu acho que a comunidade receberia. E agora, a gente um pouco mais maduro, depois de 10 anos de atuação, a gente consegue ter mais essa escuta ativa e trazer ações que de certa forma a comunidade queira mesmo e que possa agregar mesmo nela, né? É uma coisa de união, existe uma união entre a comunidade, né? E no caso, além de ser produtor cultural, né, de ser um artista, produtor audiovisual também, sim, quem escreve os projetos para a LIC tem que lidar muito com essa questão de gestão, o juridiquês dos editais, né? Porque tem que ler ali o edital. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios, né? Para além da arte, né? Os desafios mais burocráticos. E aí, queria que você falasse, né? Sobre essa prática da escrita até a captação de recursos. Com certeza. É um desafio grande a gente decifrar, né? A lei de incentivo, que é um edital super extenso, com palavras que de cara você não entende, né? A gente vindo de escola pública, vindo de onde a gente veio, foi um grande processo, né? Mas não é sozinho, né? Eu sou produtor cultural, trabalho com isso já há um tempo, mas lá no Cultura a gente não trabalha sozinho. Essa que eu acho que é a grande sacada. A gente tem essas divisões, pessoas que só buscam a documentação, pessoas que desenvolvem mais a escrita, pessoas que imaginam mais o cronograma disso, a execução. Então, a gente tem um corpo bacana, né, dentro do coletivo que consegue pensar em conjunto. Os projetos nunca são de uma pessoa só, né? São várias mãos, né, vários atores que pensam, né? Várias disciplinas, né?
Também várias disciplinas, cada um é de uma área, né, da atuação, que acaba culminando num projeto que tem um único objetivo, né. E aí, no caso, Thiago, você que está há muito tempo, né, nessa estrada da arte e da captação de recursos por meio dessa lei de incentivo à cultura, queria que você falasse sobre os desafios no acesso à LIC, a ter o acesso a esse fomento. Existem? Melhorou, né? Vamos falar assim, melhorou nos últimos tempos, mas, claro, ainda é muito difícil, né? Eu acho pela questão do pertencimento mesmo, né? Não digo tanto a divulgação, né? A divulgação mas é que você pensa uma pessoa vindo de escola pública, morador de periferia, que trabalhou de servente, trabalhou em mercados, em coisas assim. Você consegue pensar que, sei lá, você tem uma banda, talvez, e pensar que algum dia isso poderia te dar algum em algum lugar do poder público você teria um subsídio para desenvolver aquela arte? Jamais. A gente não vem sendo moldado nesses padrões, né? A escola não traz momentos. A gente entende que a arte ela é uma coisa, né, distante, muito distante, né? Então, é uma barreira já nossa interna, começa por aí, cultural, né? Cultural, porque, por exemplo, são poucas as pessoas de periferia que têm acesso, já começa por aí, né? A gente falando da nossa cidade, mas eu acho que isso é pelo Brasil inteiro. Mas essa realidade vem começando aos poucos, por meio dos próprios projetos. Por exemplo, os nossos projetos que a gente desenvolve, a maioria deles, a ideia é incluir pessoas que estão fora desse campo, né? Quando não tem formações, criar formações para essas pessoas se integrarem, né? Porque a gente vê que a economia criativa ela é um meio mesmo de você conseguir ter uma subsistência ali, né? De algo que você acredita e que possa realmente fazer mudanças reais na vida das pessoas e logo da comunidade. A gente entende completamente isso, porque agora com 10 anos aí do Cultura, um pouco mais até, já mostra pra gente um diagnóstico, sabe? Dos impactos. São reais, sabe? Você não pega exatamente, porque não é uma coisa de pegar, mas é uma coisa de sentir, de olhar, questão de não jogar mais lixo na rua, sabe? Na questão dos eventos, quando acontece o respeito que se tem, de entender quando tem alguém caminhando na rua fotografando ou filmando, entende que tem alguma ligação cultural, saca? Então essa percepção começa a mudar, né? Então se você tem continuidade num território com ações culturais, principalmente de produtores locais da comunidade, que é o nosso caso lá, nós somos produtores locais, não somos produtores externos que levam um projeto para a comunidade e acabou, vai embora, né? Então a gente está frequentemente, eu acho que isso também é um diferencial, né? Eu vejo nesse sentido, assim, sabe? Sim, e aí no caso a cultura, ela muda a nossa visão de mundo, né? Sim. E tem essa questão educativa, igual você está falando agora, né? E no caso, você acredita, porque por muito tempo a cultura ela foi vista como algo fútil, só entretenimento, né? Você acredita que o Cultura no Morro hoje é um exemplo para as outras comunidades aqui da cidade de Jacareí, para poder levar essa cultura e essa educação também para os moradores da cidade? Eu acredito que a gente possa servir de exemplo, né? Não pregamos nada assim do tipo siga os nossos passos, porque a gente acredita que cada realidade é uma realidade, cada comunidade tem uma dinâmica diferente, né? Mas eu acho que sim, né? De ser um exemplo de potência, né? Tal. A gente começou muito bem no zero mesmo, assim, saca? Bem na raça, trabalhando com bingo, com rifas, bazar beneficente. A gente iniciou bem nessa base, assim, saca? Então, quando a gente começou a ter acesso a verbas maiores, que poderiam fazer desenvolvimentos maiores, levar nossa cultura, nossos pensamentos para outros lugares ou até mesmo outros bairros, né? E até tem um interessante, por exemplo, falando desse intercâmbio, o último projeto que a gente desenvolveu, que foi o Bairro Ambiente Educativo, por meio da LIC, era de transformar o território em uma escola ao ar livre, assim. E daí a gente conseguiu também, foi esse número de 14 escolas, aí tem algumas fotos, né, da vivência no bairro, de trazer 14 escolas municipais para o bairro, de fazer um percurso de 4 pontos culturais que tem na comunidade, e elas faziam ali essa rotatividade
em conjunto com a gente, com monitores, com arte educador em cada ponto, a gente teve coordenação pedagógica, a gente teve um projeto completo, com formações, entendeu? De cartografia social, como essa aí e tal. Então, isso nos mostrou a nossa potência também, sabe? De quanto um bairro educativo, saca? E das crianças, porque mais importante são crianças, né, olharem esses desenvolvimentos, porque tenho certeza que você deve ter alguma lembrança de alguma coisa que aconteceu na sua escola, tipo, sei lá, um zoológico, uma viagem, alguma coisa diferente daqueles moldes que você vivenciava na escola, e aquilo te marca, né? E a gente lembrou muito disso, que marca na gente, a gente falou, não, tem que marcar uma coisa positiva, e principalmente de um lugar distante, como é o Pedra Mar, que uma criança, nossa, já subentende que é longe e que não tem nada, né? Então, eu acho que começou a desmistificar isso, e muitos levantaram isso, nossa, no meu bairro tem algo parecido com isso, nossa. Então, assim, cada comunidade, ela tem a sua potência adormecida ali. Basta mesmo começar a desenvolver e ver que caminhos necessita para a gente desenvolver economicamente, socialmente e tal. Aqui a gente sempre gosta de falar muito de cultura, mas a gente já está chegando no final da nossa conversa. Pena, né? E aí, no caso, eu queria que você falasse um recado final e falasse sobre também as suas expectativas em relação à LIC, né? As próximas LICs. Então, a gente está, né, com um projeto aprovado pela LIC hoje, Cultura no Morro. Aliás, é o Cultura no Morro 10 anos, que vem buscando esse fortalecimento mesmo das nossas estruturas, entendimento. Ele está mais nesse sentido de formação, né? Tem algumas atividades também que a gente vai desenvolver como contrapartida. Mas assim, eu acho que a expectativa é sempre de mais acesso mesmo, né? Eu acho que foi bastante discutido aqui. O acesso ele é sempre bem-vindo e que as pessoas também busquem, né? Que seja um caminho de duas vias, né? Tanto o poder público tentar ainda mais expandir, né, esse radar da LIC, mas também das pessoas, artistas, né, pessoas que têm alguma ideia que acham que possa desenvolver, procure tanto coletivos ou procure fundação cultural, pessoas que estão a fim de ajudar para propor algo, e principalmente em mudanças reais no seu território, que eu acho que é bastante válido ali, que ela funciona. Que façam impactos reais. Reais. Né? Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Até uma próxima. Tamo junto, obrigado. Até. E lembrando que você pode fazer sugestões também de temas e também reassistir as nossas entrevistas como essa lá nas nossas redes sociais. É só pesquisar a TV Câmara Jacareí no YouTube e no Facebook, tá? O TV Câmara Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro. Tchau!